Bom dia, meus seguidores, a paz do Senhor Jesus. Um bom dia para vocês. Eu vou ler uns versículos aqui na Bíblia Sagrada. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abius, cuja mulher era filha de Arão, e o seu nome Isabel. Era ambos justos perante Deus, andando sempre na presença em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, soube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando e a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a qual porá o nome de João. E terás prazer e alegria, e muito alegrarão-se no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberás vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele o Espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais, os filhos e os rebeldes, e prudência do justo com os filhos. Então, meus irmãos, o anjo apareceu para Zacarias e falou a ele, né, que Isabel ia gerar, ia ter um filho, e ele não acreditou, né? Ele não acreditou porque ele falou assim: eu já sou velho e a minha esposa já é adiantada em idade. E ele não acreditou no anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor, né, é ele quem fica lá à direita de Deus assistindo tudo. E ele foi enviado por Deus para dar essas boas novas a Zacarias. Mas Zacarias não acreditou, né? Então, o anjo do Senhor deixou ele mudo até que a criança nascesse. Ele ficou mudo, ele não pôde falar, não falava, só falava em sinais. Até que se cumpriu a promessa que Deus tinha prometido. Até que a mulher dele gerou um filho e ponhou o nome de João. Então, meus irmãos, para vocês verem como que Deus é perfeito, como que Deus é maravilhoso. Deus honra tudo que Ele promete para nós.
Vale a pena servir um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que sabe todas as coisas, né? Ela era estéril, mas Deus prometeu que ia dar um filho, né? E ele não acreditou em Deus, né? Não acreditou no anjo. O anjo foi, deu a notícia para ele que ele seria pai, mas ele não acreditou. Ele não acreditou no que o anjo do Senhor falou. O anjo Gabriel, Deus enviou o anjo Gabriel para dar boas novas para ele. E ele não acreditou que o anjo permitiu, que Deus permitiu. O anjo deixou ele mudo, sem falar, até que a promessa se cumpriu. Ele só foi falar depois que a promessa se cumpriu, que Isabel engravidou. Depois que o bebê nasceu, João nasceu, que ele foi falar. Porque, meus irmãos, quando Deus envia o anjo e fala, ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, meus irmãos, vocês que não servem a Jesus, aceita Jesus. Mas não tem outro caminho, meus irmãos. O único caminho nosso é Jesus. Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. O que Ele fala para nós que vai fazer na nossa vida, Ele faz. Só que não no nosso tempo, meus irmãos, mas no tempo dele tudo se cumprirá. A palavra dele não cai no chão, porque Deus é fiel, né? Deus é maravilhoso. Ele honra o que ele fala. Ele não é homem que fala uma coisa hoje, agora de manhã e de tarde já está falando outra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele te prometeu, ele vai cumprir, meus seguidores. Ele vai cumprir. Então você tenha fé, espera no Senhor, porque tudo que Ele te promete, Ele cumpre. Tá bom? Meus seguidores, ficam com Deus, que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia, um ótimo sábado, né? Que Deus nos abençoe grandemente. Curte, comenta e compartilha meus vídeos, tá bom? Ficam na paz do Senhor Jesus. Quem quiser oração, deixa o nome aí que eu estarei orando por você, tá bom? Ficam com Deus.